A alma. Perguntas 134 a 146A. Que é alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório. Repetimos-lo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecida esta união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? O vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas 2 últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que devemos primeiramente nos entender acerca das palavras.